mas o Flamengo tenta não falar tanto disso. Por isso, hoje, eles mudaram a pauta, digamos, né? Assim, ficaram mais pro lado da questão do Bruno Viana, que foi apresentado como novo reforço do Flamengo, primeiro novo reforço. A gente também já separou um trecho para ouvir o que ele disse nessa chegada. Depois a gente fala mais sobre o jogador. Eu me vejo como um zagueiro técnico, rápido nas coberturas. Prefiro jogar do lado direito, mas também, se for preciso, jogo do lado esquerdo, como eu já fiz em várias outras vezes. E é isso, tenho um bom passe, consigo ver ter uma leitura boa de jogo. E daí, do decorrer dos treinos, ver o que o Rogério trabalha, da forma que ele trabalha, vou tentar me adaptar rápido e ficar preparado para jogar. Ele vem por empréstimo do Braga, tem 26 anos. Bruno Viana, o que a gente pode esperar desse zagueiro, hein? É um reforço importante, né? É interessante, porque quando a gente começa a olhar para o início de 2020 e o Flamengo anunciou alguns reforços para a zaga, né? Em 2020, Léo Pereira, Gustavo Henrique, e se falava, nossa, esse time tá ficando imbatível, né? E aí acabou que os reforços não foram, entre aspas, suficientes, porque o Flamengo, enfim, pela também mudança de técnico, mudança de forma de jogar e etc, isso também não ajudou. Mas os dois zagueiros, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, não renderam o tanto que se esperava. E são bons zagueiros, foram bons. O Léo Pereira foi ótimo no Atlético Paranaense, o Gustavo Henrique também teve um bom rendimento no Santos. E aí, de repente, no meio da temporada a gente estava dizendo, nossa, mas o Flamengo não tem zagueiro. Mas são zagueiros que, talvez, se tivessem qualquer outro time, né, seriam grandes reforços, que realmente não renderam aquilo que se esperava. E aí o Bruno Viana vem com uma grande expectativa. É um jogador que teve uma história no Braga, que é muito bom tecnicamente. Agora, a resposta, Karina, a gente tem que sempre vai ter que esperar o que vai acontecer dentro de campo, porque... Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Daqui uns 2, 3 meses, o pessoal pode estar falando, quem é esse Bruno Viana? Não sei o quê. Entendeu? Que é o que aconteceu com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Verdade. Vamos mudar de duelo agora. Santos e Corinthians. Comparação do Flamengo, do time do Flamengo, do primeiro turno que encarou o Internacional. Vamos fazer agora, então. Foi Inter e Flamengo. Agora, no segundo turno, será Flamengo e Internacional. O técnico era o Domi. Renata, temos ali na tela, tá um pouquinho pequeno, então eu vou passar aqui para vocês que eu vou ser sincera, hein? Nossa. Nem com óculos eu enxergo. No gol, Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz, Thiago Maia, William Arão e Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho e Pedro. Esse foi o Flamengo que encarou o Internacional no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com o Domi, né, no comando ainda. Exatamente. Agora vamos fazer, então, o Flamengo, que deve encarar, portanto, o Internacional no final de semana, com o Rogério Ceni, que já está colocando o dedo dele aí, está mostrando o trabalho dele também à frente do Flamengo. O Hugo novamente no gol, Isla pela direita, William Arão, essa é uma novidade do Ceni, uma aposta do Ceni, Rodrigo Caio de volta, que no primeiro jogo ele não estava, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, que também não estava na primeira partida, Bruno Henrique, que também não estava, Gabigol, que também não estava, Renata. Essas alterações do Flamengo, obviamente, tem muita mudança de forma de jogar, de esquema de jogo, mas a gente tem que levar em consideração que lá em outubro, 25 de outubro, se eu não me engano, foi a data desse jogo, Gabriel, Arrascaeta e Rodrigo Caio estavam machucados, Diego também não estava à disposição, o Bruno Henrique estava suspenso, então muitos desses desfalques, né, e são 5, acho que essas mudanças, se a gente parar para botar no papel, né, a quantidade de mudanças, muitos foram por conta de lesões, suspensão, enfim, né, desfalques, que o time realmente estava... O Flamengo teve alguns problemas físicos, né, nessa temporada, e nesse momento aí estava quase que no auge ali da quantidade de problemas físicos. Depois que a gente for ver o campeão do Inter, acho que a gente vai ver que é uma grande diferença, porque aí muda muito os protagonistas dos times de cada um, né? Tanto do Kudê quanto do Abel Braga. Bem interessante, agora chegou o momento, hein? Já vamos colocar também o comparativo dos times do Internacional. Só sair esse gol, hein? Esses daí foram os gols, né? O Thiago Galhardo nessa época estava
era o grande cara do Inter, e os 2 gols do Inter foram apertando saída de bola do Flamengo, né? Que era uma característica muito forte do time do Kudê, um time muito intenso que fazia... Para mim, nesse campeonato, e teve muito time que chegou a fazer isso, porque por conta dos times que saíam pelo chão, né? Muitos times subiam marcação, faziam aquela marcação-pressão na saída de bola. E para mim, o Inter do Kudê foi o que melhor fez isso. Na época que estava encaixado, fazia isso de uma maneira muito coordenada. E nesse jogo aí foi... eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo gol, mas foi um grande exemplo, assim, de como era muito coordenado todos os movimentos. E deu muito certo, porque os gols vieram assim. A gente acabou de ver novamente os gols desse jogo do primeiro turno, que acabou em 2-2. Losetti, fica aí, hein, atento, que agora a gente vai passar o comparativo do Internacional, né? Os 2 times, o time do primeiro turno e o que deve encarar o Flamengo, portanto, agora. Tá aí na tela, tá conseguindo enxergar bem com o teu óculos aí, Alê? Opa! Tá? Eu tô com duas TVs aqui, né? Você é rica! Você é rica! Aqui é outra história, Eu vou passar aqui, ó, para quem também daqui a pouco tá assistindo o Troca de Passes no celular, que hoje é tão comum isso, né? Num tablet da vida. Vamos lá, Internacional e Flamengo no primeiro turno, teve Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Wendel, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenilson e Patrick, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Na época, o técnico era o Eduardo Kudê. O Internacional, que deve enfrentar o Flamengo nesse final de semana, nesse jogo, né, que todo mundo está na expectativa, com Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés. Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes, Caio Vidal, Patrick e Yuri Alberto, com Abel Braga como técnico. Bastante diferença nesses 2 times do Internacional. Vou começar pelo Losetti dessa vez. Conseguiu enxergar tudo aí? Você invadiu a minha vila no Enxerguei, cara. Enxerguei 2 times que jogam muito bem de maneiras muito distintas, como a Renata já adiantou. No campinho ali do próximo domingo, só imagino que o Patrick vá na esquerda e o Caio Vidal na direita, né? O Patrick pela esquerda, mais aberto, é uma das sacadas do Abel. A gente não tinha uma equipe pior e uma melhor, né? Não é que o time do Kudê era melhor que o do Abel ou vice-versa. Eles são muito diferentes. O Kudê o tempo todo pressionando a saída de bola, o tempo todo apertando, trabalhando em pressão e saindo de pressão, muito dependente dos gols do Thiago Galhardo e da participação dele, né, com gols e assistências. Foi um time que sofreu com as lesões, perdeu primeiro o Paulo Guerreiro, depois o Saravia, lateral direito, depois o Bosquilha, que também era importante. O Kudê não gostava de ter tantos jogadores de velocidade na função de ponta, né? Ele até gostava de jogadores rápidos, mas não abertos demais pelos lados. Ele congestionava o meio-campo, ia muito por dentro. E o Abel, Carine, quando ele recebe um time líder do campeonato, o primeiro estalo, o que todo mundo espera é que o trabalho seja mantido. Mas não havia condição, porque o estilo de futebol do Abel é completamente diferente. Ele não pode treinar o time do modo Abel para tentar fazer o time jogar do modo Kudê. E quando ele começou a fazer o time jogar do modo Abel da melhor forma, no melhor formato, no melhor estilo dele, e o Internacional respondeu, e com nomes diferentes. No time do Flamengo, naquela escalação do Flamengo, a gente vê uma clara diferença de nomes, né? Não tinha Arrascaeta, não tinha Bruno Henrique, não tinha Gabriel, porque eles não podiam estar em campo naquele momento. O Domi, às vezes, também fazia o tão criticado rodízio, mas era um time que não tinha sua força máxima. O Inter mudou muito mais por opção do treinador em relação a nomes. Os garotos ganharam muito espaço, Praxedes, Caio Vidal, Yuri Alberto, Maurício e Peglo entrando vez ou outra no lugar de algum titular que está fora, e o Galhardo, vejam só, virou reserva, né? Depois da lesão, ele saiu, o Inter continuou respondendo muito bem, talvez até melhor, com mais velocidade, com mais força no meio campo, com uma transição muito rápida. É um time que está confortável sem a bola, agora vai ter que se defender contra um mega ataque do Flamengo sem o Vitor Cuesta, que, embora não tenha feito um grande primeiro turno, ainda é o zagueiro mais confiável do Internacional. Mas pensando no Flamengo, no adversário do Internacional, o Rogério Ceni também está, de certa forma, colocando as características dele, o pensamento dele, do que ele imagina para esse Flamengo. Inclusive, a gente falou ali na própria escalação, o Arão na zaga, o Diego também. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Renata. Depois a gente vai passar melhor essa situação do Galhardo, do Yuri Alberto, a gente vai voltar a falar de Internacional.
mas para a gente também fazer esse comparativo. O Abel chegou a 12 jogos de invencibilidade. Teve realmente um embalo, deu um embalo para o Internacional incrível. O Rogério Ceni ficou vivendo na dúvida. E agora é que está conseguindo ficar mais confortável e mesmo assim está ali, né, no páreo pelo título do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Eu estava pensando aqui, né, que eu acho que se o Inter confirmar o título, e confirmar, eu digo porque o Inter é líder hoje, então é óbvio que é favorito ao título. Se o Inter confirmar esse título, ele é muito dividido, na minha visão, o mérito, né? Porque o Kudê fez o time do Internacional, que a gente já falava que era um bom time, mas aí foi perdendo alguns dos jogadores protagonistas, né? O Guerreiro era absolutamente um protagonista, enfim, perdeu o Guerreiro logo no início do campeonato. O Saravia era muito importante porque, como o Lozete estava falando, ele não joga com os pontas, mas ele joga com os laterais muito espetados, e o Saravia era um jogador que apoiava muito, nesse sentido era muito importante o estilo dele. Não à toa depois veio o Heitor, que também cumpriu essa função. O Heitor tem 4 assistências no campeonato e o Abel, pela característica diferente, joga com o Rodinei, que tem um perfil mais defensivo, que chega menos e que tem uma assistência só no campeonato. Agora, eu dividiria esse mérito, né? Se você for parar para pensar, poxa, se o Inter for campeão, tem muito mérito do Kudê, que fez esse time ser líder por um tempo, e depois do Abel, que transformou o time com uma outra característica, mas também embalou uma sequência importante. E no Flamengo, eu acho que os dois treinadores já foram tão criticados, né? O Domi e o Rogério Ceni, na minha visão, acho que muito precipitadamente. Mas é engraçado, eu fico pensando, se o Flamengo for campeão, o mérito vai para qual técnico? Vai para os dois? Será que se divide esse mérito? Porque o Domi teve um aproveitamento interessante e os dois times, né, o do Domi e o do Ceni, jogam de maneira diferente, mas ainda na mesma essência de ser ofensivo. Tem características diferentes, tem esquema tático diferente, mas ainda na mesma proposta de ser ofensivo, e com algumas diferenças, né, na forma de jogar. Agora eu fico pensando se o torcedor do Flamengo vai achar que esse título, se vier, é mérito do Rogério Ceni, é mérito do Domi, é mérito só dos jogadores. Eu fico me perguntando isso, me veio isso na cabeça agora. Fica aquele grilo, né, assim, a gente fica grilada. Eu tô falando isso porque o grilado rubro-negro, aqui na hashtag Troca de Passes, colocou pra gente assim, ali. Será que o Inter vai pagar 1 milhão para poder escalar o Rodinei? Já que a Renata também estava falando do Rodinei, essa é a situação que o Internacional está encarando agora. Vai ter que decidir se realmente vai desembolsar essa multa para ter o Rodinei em campo. Se não desembolsar, tem que pensar nas opções. Vamos colocar na tela também as opções que tem o Abel Braga para essa posição. Temos já pronto aí, produção. A produção que tinha me dado aqui um sopro aqui. Olha, nós temos aqui a lista. Então, já que a nossa produção sempre manda bem, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui no ar, mas eu já vou falando os nomes. Ó, Lucas Ribeiro, de 22 anos, Zé Gabriel, olha, parece que a minha equipe, assim, ó, coração enorme para vocês. Lucas Ribeiro, de 22 anos, 12 jogos, 9 como titular, 13 gols sofridos. O Zé Gabriel, que também tem a mesma idade, jogou 35 vezes, 28 vezes como titular, 32 gols sofridos, uma média de 0,91 gol por jogo. Não é titular desde o dia 2 de dezembro. O Pedro Henrique, de 20 anos, que é um pouco mais jovem, 6 jogos apenas, disputou com o Internacional, 5 como titular, 3 gols sofridos, não atua desde 28 de outubro, um pouco mais, né? Matheus Jussa, de 24 anos, que está aqui à minha direita, vocês conseguem ver, vou sair da frente aqui. 5 jogos pelo Internacional, 4 como titular, 5 gols sofridos e não atua desde 20 de outubro e nunca foi titular como zagueiro. São essas as opções. Essas são pro Cuesta, né? Então, não conta nem com o Cuesta, nem com o Rodinei. Isso. Então, a situação é essa. É isso. Jogos pelo Internacional, 4. Mas tem o Moledo. O Rodinei... Moledo. É, o Rodinei é o Moledo que não joga, perdão. Moledo e o Cuesta está suspenso. Isso. Essas as opções. E agora? O Cuesta, né? Não, o Lucas Ribeiro é titular, ele já vinha jogando, ele é o substituto do Moledo desde que o Moledo se machucou.
A questão é o parceiro, o Zé Gabriel, era titular com o Kudê, é um volante que foi puxado para a zaga justamente para se adaptar ao tipo de jogo que o Kudê queria fazer, com saída curta, com qualidade desde a primeira linha no passe. O Zé Gabriel, vamos fazer uma comparação aqui, tá? Com o que o Rogério Ceni fez com o William Arão, que é similar, não estou comparando a qualidade dos jogadores, mas você colocar um volante na zaga para melhorar a iniciação do jogo. O Flamengo está tendo mais benefícios do que prejuízos com essa mudança, porque quem entrou no meio-campo é o Diego, porque o resto do time consegue controlar a posse de bola, porque a saída com o Arão, Rodrigo Caio, agora que está de volta, e Felipe Luiz é muito qualificada. O Inter, em alguns momentos, ficou meio igual a questão de benefícios e prejuízos, porque o Zé Gabriel melhorava a saída, mas não a ponto em alguns jogos de compensar os seus problemas defensivos atuando numa primeira linha. Então não sei se o Abel vai querer recorrer. Ele tem o Pedro Henrique, que nas vezes em que entrou no campeonato, jogos que fez pelo Inter, não comprometeu. Eu acho que ele ainda pode improvisar o Rodrigo Lindoso na zaga, que é um volante mais experiente, mais defensivo, com experiência de jogos decisivos. Acho que também essa opção passa pela cabeça dele. O Rodinei é uma questão comissão técnica e diretoria decidirem, né, Karine? Vale o título, não é pouca coisa. Vale o título. 1 milhão também vale. Vale colocar e pagar? Experiência de jogos decisivos. Então, eu até, assim, foi interessante porque essa pergunta eu respondi para o GE do Rio Grande do Sul, que eles estavam fazendo uma matéria justamente sobre isso. Aí eu comecei a pesquisar os dados, né, dos dois jogadores para entender, assim, o tamanho da importância do Rodinei para o time do Abel, né? É óbvio que o Abel tem o Rodinei como um homem de confiança e como uma liderança dentro do time. Então, acima de qualquer característica técnica dele, tática dentro de campo, eu acho que é um dos homens de confiança do Abel, isso é fato, então vai fazer falta também por conta disso. Agora, eu acho que a avaliação do Inter tem que ser assim, meio que também, de uma certa forma, racional. O Internacional não tem uma condição financeira muito favorável, né? Tem problemas financeiros. Então, assim, tem 1 milhão sobrando para pagar? Para pagar em 24 horas ainda, Em 24 horas. E aí, a minha avaliação seria o seguinte, né? Se eu não tenho dinheiro, por exemplo, é o jogo que vale o título, como o Losetti falou. Eu pagaria se fosse o jogador que é o diferencial do time. Sabe, é aquele que, se ele não tiver em campo, o time corre grande risco de não vencer. E, na minha visão, eu acho que o Rodinei é importante, mas ele é substituível. E tem um jogador que tem características diferentes, como o Heitor, que a gente falava, né? Ele apoia mais, então tem 4 assistências no campeonato, não à toa. Assim, quando ele teve que substituir o Saravia, ele respondeu de uma maneira até muito rápida, né? Porque é um jogador jovem. Então, eu acho que tem uma boa opção no banco. Obviamente, com as preocupações defensivas que o Inter tem que ter, mas é a questão do... Para mim, 1 milhão é a coisa assim, o clube tem 1 milhão para pagar? Né? Se tiver sobrando, acho que mantém o time do jeito que está jogando. Agora, não me parece que o Inter tem 1 milhão sobrando tranquilamente para pagar uma multa por causa de um jogo. E aí, avaliando, eu não acho que o Rodinei seja esse diferencial a ponto de valer 1 milhão de reais. Vale ou não vale 1 milhão de reais, Rodinei em campo, Ale? Tem 1 milhão sobrando tranquilamente para pagar uma multa por causa de um jogo. E aí, avaliando, eu não acho que o Rodinei seja esse diferencial a ponto de valer 1 milhão de reais. Vale ou não vale 1 milhão de reais, Rodinei em campo, Ale? Que apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma